Nesta manhã, a partir do livro de Atos, no capítulo 2. Novo Testamento, livro de Atos, o capítulo 2. Enquanto você procura, eu quero dar alguns breves avisos. Nós já estamos aí em meados de junho, né? E sabemos que amanhã, dia 20 de junho, inicia-se uma nova estação aqui no Brasil, que é o inverno, né? E esse ano, 2022, tem sido um ano no qual nós percebemos que o frio parece estar mais frio, né? E assim tem sido no outono, e nós entendemos que o inverno que está chegando aí, a partir de amanhã, o frio será mais rigoroso. Então, eu gostaria de pedir a todos os irmãos duas coisas. Primeiro de tudo, que continue abençoando, ajudando o nosso Ministério da Misericórdia, de assistencialismo, onde nós estamos sempre dando cestas básicas, né? Agora agregamos também essa questão do frio, então continue trazendo, né, cobertores, blusas de frio, edredons, tá? Pode ser usado, não tem problema, desde que esteja em uma boa condição de uso, tá bom? Tudo relacionado a frio você pode trazer, de qualquer faixa etária, de qualquer idade. Pastor, eu não tenho nada, mas eu quero ajudar a si mesmo. Financeiramente, você pode fazer um Pix, você pode fazer uma transferência nas contas bancárias do BRB ou do Banco do Brasil na igreja. Pode presencialmente vir aqui aos nossos cultos, dar uma oferta ali na maquininha de cartão, se você preferir também, né? Desde que vocês ajudem, porque é um período que, assim, a gente costuma dizer que o frio e a fome não esperam, né? Não tem como a gente pedir para esperar um pouquinho, né? As pessoas, elas sentem fome e frio. Então, por favor, lembrem-se agora nessa estação de inverno, da qual nós estamos adentrando aí. Continuem ajudando o Ministério de Assistência, tá bom? A segunda coisa que eu quero pedir aos irmãos é em relação ao cuidado com esse período de inverno, do qual nós sabemos que aqui, historicamente, no Distrito Federal, nós temos uma secura muito grande. E por não termos chuva, nós temos bastante poeira no ar, né? Então, a umidade cai bastante. Isso faz com que os problemas respiratórios aumentem nesse período do ano. Então, nós temos aí até setembro, meados de outubro, com alguns problemas respiratórios. E associado a isso, nós temos já o problema da Covid-19, com as demais doenças da estação. Só que a Covid tem esse agravante, né, de questão de UTI e tudo mais, para as pessoas que não foram imunizadas. Então, eu gostaria de pedir para os irmãos e irmãs que mantenham cuidado, tá bom? Eu tenho feito isso durante as pregações, os cultos passados, e eu quero reforçar isso nesse semestre. Vamos ter consciência, vamos ter amor prático. Então, evitar aglomerações. Nós sabemos que o número de contaminação está altíssimo aqui no DF, né? Está próximo de 2, o que significa que a cada uma pessoa pode contaminar 200, né? Então, é um índice muito alto, tá bom? Então, como é que a gente pode evitar? Nós já sabemos, né? A questão de lavar as mãos sempre, de estar usando o álcool gel sempre, né? De manter distanciamento com as pessoas que não fazem parte do nosso núcleo familiar, né? Isso ajuda a não disseminar essa doença maligna, tá bom? Então, eu peço a consciência de todos no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade e aqui na igreja também, tá bom, queridos? Amém, muito bem. Todos acharam o texto sagrado? Nós temos visitantes nessa manhã, temos alguém que nos visita? Faça um sinal com a mão assim, visitantes. Opa, temos aqui, temos ali. Fiquem de pé, por favor. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes? Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Deus os bendiga, Deus abençoe vocês. Sintam-se em casa, tá?
Muito obrigado. Pode sentar. Muito bem. Agora vamos ao Novo Testamento, livro de Atos, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 43. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Palavra de Deus para mim e para você. Amém? Feche os olhos, curve a sua cabeça. Eu quero fazer mais uma oração nessa manhã. Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor habita dentro de nós. Sabemos que é o Senhor que convence o homem do pecado. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor tenha pleno domínio desse ambiente, pleno domínio de nossas mentes, que nós não desviemos o foco durante esses próximos minutos nos quais o Senhor estará falando aos nossos corações. Sabemos, temos consciência que é o Senhor que nos direciona através da Tua palavra, usando a vida dos Teus servos. E eu, Senhor, nessa condição de servo, de vaso de alabastro do Senhor, eu peço que o Senhor me use dentro mesmo das minhas limitações humanas, mas que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor para trazer essa mensagem ao Teu povo. Espírito Santo, nos ajude a colocar em prática tudo que nós vamos ouvir. Não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas praticantes conforme a Tua palavra nos ensina em Tiago, capítulo 2. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós lemos aqui o livro de Atos e nós lá em casa estamos fazendo o nosso culto doméstico. Já estamos indo para o capítulo 3 de Atos. E eu achei bem interessante a gente pegar essa temática, porque é entendendo a nossa história, é entendendo a nossa origem, de onde a igreja surgiu, que nós fazemos um paralelo com a nossa realidade hoje, com a nossa condição como igreja hoje. Nós olhamos o que o Senhor Jesus fundou como igreja, a igreja que Ele começou, e comparamos a nossa realidade com essa realidade original, lá do início. E particularmente eu gosto muito do livro de Atos. Inclusive é um livro que eu indico bastante quando as pessoas têm dúvida em relação a qual livro da Bíblia começar a leitura, Nós pastores falamos muito, tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. E orar acaba que cada um sabe, como fazer uma oração, como falar com Deus. Mas ler a Bíblia as pessoas têm muita dúvida. Então, um dos livros que eu mais indico para as pessoas que nunca leram a Bíblia assim de uma forma progressiva, uma forma consistente, é o livro de Atos. Porque o livro de Atos ele é um livro muito bem escrito, Ele foi escrito por Lucas. Então, Lucas, de todos aqueles autores do Novo Testamento, ele, juntamente com Paulo, era um dos personagens mais letrados, com alto grau de erudição. Então, ele escreveu de uma forma muito, muito eloquente, tanto o seu evangelho, quanto o livro de Atos. E ele se preocupou muito ao escrever o seu evangelho e o livro de Atos com os fatos históricos.
né? Assim como Paulo, ele não fez parte daquele grupo que caminhou com Jesus durante aqueles 3 anos, então ele tinha uma preocupação extrema de falar, de entrevistar pessoas que fizeram parte do ministério de Jesus, pessoas que presenciaram fisicamente os milagres que Jesus fez. Então, toda a sua narrativa, ele teve essa preocupação, né, de construir historicamente essa cronologia aí da vida de Jesus no seu evangelho e aqui a história da igreja no livro de Atos. Então, esses são os motivos que me fazem gostar muito desse livro. Ele acaba sendo um livro um pouco de ação, então eu gosto de dinâmicas e esse é um dos motivos pelo qual eu indico também o livro de Atos para quem está iniciando a leitura bíblica. É um livro relativamente pequeno, então você entendendo como a igreja surgiu é uma boa forma de começar a ler a Bíblia. Então, se você ainda não conseguiu ler a Bíblia toda, ou tem um propósito, pastor, quero tanto começar a ler a Bíblia, começo por onde? Começa pelo livro de Atos, ou então começa pelos livros menores da Bíblia. Tá? Você vai ter aquela sensação de terminar aquele livro, Filemão, por exemplo, que é bem pequeno, né? As cartas, né, de Judas, Pedro, João, são livros pequenos, né? Então, você começa e termina e você tem aquela sensação, poxa, terminei um livro da Bíblia. Que sensação boa, né? E aí você vai progredindo, né? Crescendo e aumentando a sua leitura nos demais livros. Mas, particularmente aqui no capítulo 2, né, do livro de Atos, que você leu comigo aí, está aberto na sua Bíblia junto comigo, o Senhor tocou no meu coração de falarmos sobre marcas, registros de uma igreja que, de fato, ela está fundamentada, ela está estabelecida em Jesus. Por que eu estou enfatizando, estou falando dessa forma? Porque hoje, isso eu falo com certeza plena, absoluta, como pastor, eu digo, nós temos igrejas que não estão fundamentadas em Cristo. Hoje na Terra, a diversidade é tão grande, né, de igrejas, que nós temos sim igrejas que não estão fundamentadas, alicerçadas, estabelecidas em Cristo. Então, como é que nós conseguimos identificar uma igreja que é estabelecida em Cristo? Foi como eu falei no início dessa mensagem. Vamos às origens. Vamos ao momento que Jesus funda a igreja. Jesus inicia a igreja e é assunto aos céus. Então, volte ao texto aí comigo, Atos capítulo 2, lá no versículo 42, né, em diante. Você vê que ele deixa algumas marcas, né? Ele deixa algumas orientações aos apóstolos, e essas orientações nós chamamos de doutrina. Então, uma igreja, ela deve ser, primeiramente, uma igreja apostólica. É uma igreja que segue a doutrina que Jesus deixou aos apóstolos. E aí esses apóstolos fundaram a igreja e os seus discípulos deram prosseguimento a esse fundamento que Jesus estabeleceu. E aí os discípulos dos discípulos, os discípulos dos discípulos, e aí vai. E aí vai, e aí vai, né? Até chegar onde chegamos hoje. Nós aqui, Igreja Batista da Alvorada, em Brasília, no Distrito Federal, se nós pegarmos uma linha e tentarmos traçar a história até hoje, onde nós estamos como igreja, há uma sequência de outras igrejas, aonde esses discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos dos discípulos foram fundando igrejas e nos conecta com o início, o começo, que é onde nós estamos lendo aqui, né? Lá no capítulo 1 de Atos, nós vemos que no versículo 8, né, Jesus prepara os discípulos ao dizer, olha,
tudo aquilo que eu ensinei para vocês durante aqueles 3 anos, inclusive a minha morte e a minha ressurreição, agora é o momento que eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Então nós sabemos que lá no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo, ela estava limitada à vontade de Deus de se manifestar em alguém especificamente. O Espírito Santo, ele não estava presente na terra. A graça do Senhor não estava estabelecida sobre nós como ela está hoje. Então, o Espírito Santo, ele atuava esporadicamente em uma pessoa. Então, a partir desse momento, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus avisa aos seus discípulos, alerta que ele deveria voltar ao Pai. E o Evangelho de João diz que preparar-nos lugar para mim e para você. Amém? Algum salvo aqui? Grita aí um amém. Glória a Deus. Então, ele está lá, preparando lugar para nós, né, para a sua volta, para nos buscar. E aí lá no capítulo 2, esse capítulo que você está comigo, no versículo 1, né, diz que os discípulos ficaram 10 dias orando, esperando a vinda do Espírito Santo, até que o Espírito Santo veio em cumprimento a Joel, capítulo 2, versículo 28, profeta lá do Antigo Testamento, né? E aí tem toda aquela história que nós sabemos, né? As pessoas começam a falar em línguas estranhas, línguas cuja as pessoas nativas daquela língua ouviam uma pessoa de outra nacionalidade falando, então criou aquela confusão e ninguém entendia. Poxa, eu sou japonês, né? Aquele homem ali está na cara que ele não é japonês, né? Ele é árabe. E ele está glorificando a Deus e falando coisas de Deus em japonês. Eu sei disso porque eu sou japonês, a minha língua materna é japonês. Meu Deus, que coisa maravilhosa, e vice-versa, né? Então essas coisas estavam acontecendo ali, em cumprimento à palavra do Senhor e ao que Jesus havia falado aos discípulos. No capítulo 41, onde você viu aí comigo, Pedro começa a pregar, explicando o que Jesus havia dito para eles. E aqui nós temos o primeiro sermão da igreja, o início de tudo. Pedro prega, e sabe quantas pessoas se convertem, e não só se convertem, são batizadas? 3.000, mais de 3.000. E a gente tem que se lembrar, né, que a Bíblia, ela sempre se preocupou em registrar numericamente, quando fala de pessoas, homens. Então, as mulheres e as crianças, elas não faziam parte do censo, né? Isso no Antigo e no Novo Testamento, tá bom? Então, imagine, né, quantas mulheres e crianças haviam. Isso eu falo com muita propriedade, porque eu sou pastor de famílias aqui na Alvorada, e eu posso dizer com toda certeza, em um projeto evangelístico que nós fazemos, a maioria das pessoas que se convertem são crianças. A maioria são crianças. E as crianças ficam, elas se consolidam na igreja, elas começam a crescer, se desenvolver aqui e acabam trazendo seus pais, trazendo seus parentes, trazendo amigos da escola. Eu mesmo sou um testemunho vivo disso. Eu vim de um convite de alguém, de uma moça que era da nossa igreja e era uma colega de sala de aula. Então, no 6º ano do ensino fundamental, ela me convidou para vir. E eu vim assistir uma peça chamada Mãos Vazias, muito tradicional aqui na Alvorada. E fui impactado. E hoje estou aqui pregando para vocês, sou um dos pastores da igreja. Então percebo, a igreja se inicia aqui com esse sermão de Pedro, muita gente se converte, né? E nós temos uma coisa interessante, que é o início da igreja fora do contexto judaico. Porque quando Pedro prega aqui no capítulo 2, ele está pregando para as pessoas daquela região, concorda? Né? Pedro está pregando ali
para os irmãos em Jerusalém. Então nós temos vários judeus. Né? Óbvio, temos também, né, pessoas não judias. Mas Pedro, ele tem todo aquele cuidado de falar, de mostrar para aquelas pessoas que estão ouvindo aquela pregação dele, que Jesus era o Messias, que estava profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, a preocupação, o contexto social ali é de uma cultura judaica, para que eles aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador. Ok? Então, amados, vejam, em Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está prestes a subir e ele dá uma ordem aos discípulos. Depois de falar tudo, deixou a doutrina preparada, ensinou, ele diz o seguinte: olha, vocês não ficarão apenas em Jerusalém. Vocês prosseguirão para a Judéia, para Samaria, até os confins da terra. Nós somos os confins da terra, amém? Ninguém fazia ideia de que Taguatinga Norte, a QNG, existiria, né? Jesus, sim. Né? Então, quando ele fala os confins da terra, que, irmãos, estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Então, a consciência de que o continente americano existia, o Brasil existia, as Américas existiam, não tinha nada disso, né? A gente mal tinha a ideia do continente europeu, né? As navegações marítimas ainda não haviam iniciado. Talvez aquele continente lá da Oceania, onde tem a Austrália, Nova Zelândia, também ainda, né, não haviam sido descobertos, entre aspas. Enfim. E Jesus fala isso: olha, tudo que eu estou ensinando para vocês, essa igreja que eu estou fundando, não é para ficar só aqui em Jerusalém, ok? Eu quero que saia de Jerusalém, que atinja toda a Judéia. Então quero que vocês saiam dessa cidade, cresçam e atinjam essa região. Mas não só os judeus. Eu não quero que vocês criem uma igreja 100% de judeu messiânico. Jesus fala, Samaria também. Agora vamos nos lembrar, quem eram os samaritanos? Consegue lembrar das histórias de Jesus? Né? Jesus, ele sempre contava parábolas, né? E tem algumas sobre os samaritanos. E por que ele gostava tanto de usar o exemplo dos samaritanos? Vamos lembrar quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram aquele povo considerado traidor pelos judeus, traidor da lei de Moisés. De onde surgiram os samaritanos? Naquele racha, lá no Antigo Testamento, depois que Salomão morre e passa o reino de Israel para o seu descendente, existe aquela briga entre Roboão e Jeroboão. Ali há um racha no reino de Israel, e nós não temos mais as 12 tribos juntas. Ok? 10 das 12 tribos se unem contra 2. E a principal delas, Judá, de onde vem Davi. E essas 10 criam o seu próprio reino novo, que na Bíblia é chamado de Reino do Norte. E as que sobraram criaram um outro reino, chamado de Reino de Judá, Reino do Sul. Então nós temos o Reino de Israel, Reino do Norte, e o Reino de Judá no Sul. Só que a capital ficou com o Reino do Sul. Ficou com Jerusalém, ficou sendo ali Judá, descendência de Davi. E aí, você tem um país novo,
grande, com 10 tribos, né? A maior parte geográfica ficou com você, mas você não tem capital mais. Então você cria uma capital. E a capital que eles criaram foi Samaria, que já era uma cidade muito desenvolvida, com fácil acesso às rotas comerciais e tudo mais. E aquela cidade não tinha um templo, porque o templo não era na cidade do reino quando era unido, não era em Jerusalém. Então eles criam um outro templo lá. O problema é que a gente sabe, de acordo com a Bíblia, que esses reis lá do norte, eles foram se vendendo para as nações vizinhas, eles foram adotando as práticas dos povos pagãos. Então foram casando os príncipes e as princesas, fazendo aliança, né, com esses reinos vizinhos que obviamente adoravam outros deuses, tinham outras práticas. Dentre esses deuses nós conhecemos, porque a Bíblia diz, tem Moloque, que fazia sacrifício a crianças, né? Outros deuses que tinham, como Baal. E nós sabemos que o judeu ele é veemente contra imagem, adorar uma imagem, ter uma escultura ali para você se dobrar e ficar. Eles não aceitam de jeito nenhum. Mas esse pessoal do Reino do Norte, de Samaria, não via problema. O que aconteceu, irmão? Sabemos que na época de Jesus, já no Novo Testamento, os judeus eles se isolaram dos samaritanos. Os samaritanos ficaram sendo um outro povo que não se preocupava em seguir a lei de Moisés. O templo que eles construíram, eles faziam coisas como, por exemplo, uma das práticas dos deuses pagãos era o culto, né? As prostitutas culturais. Então, os sacerdotes pegavam aquelas prostitutas culturais e faziam sexo aqui em cima, né? Imagine. Então não tem como o judeu se dar bem com o samaritano. Todos entenderam? Amém? Então vejam, Jesus, quando ele funda a igreja, ele fala, olha, eu não quero que vocês fiquem apenas na Judéia. Eu quero que vocês cheguem até Samaria. Olha a quebra de paradigma, mais uma que Jesus faz. A igreja que eu estou fundando não é uma igreja exclusiva de judeu. A igreja que eu estou fundando é para todos. Então eu quero que vocês cheguem até Samaria. Cheguem nos samaritanos. Ok? E depois dos samaritanos, até os confins da terra. Se não fosse esse comando de Jesus, eu e você não estaríamos aqui como igreja hoje. Olha que coisa maravilhosa. Então, pelo trabalho, a obediência a essa ordem de Jesus, a Igreja Batista Alvorada, vocês existem hoje. Ah, pastor, mas eu não me converti aqui, me converti em outra igreja. Mesmo princípio. Aquela igreja teve um missionário, teve um evangelista, um trabalho que estava ligado à obediência a esse princípio. E quais são outras marcas, além dessa obediência? Versículo 42 diz, olha, aquela igreja que foi fundada, começada depois desse sermão de Pedro, era uma igreja grande. Né? A gente está vendo aqui que 3.000 homens, pelo menos, se converteram. Então, era uma igreja enorme. Certo? E no versículo 42, volte a sua Bíblia aí, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, como eu falei, uma igreja fundamentada, alicerçada em Jesus, ela tem que seguir a doutrina apostólica. E onde está registrada a doutrina apostólica? Na Bíblia. Ah, pastor, então é por isso que eu já fui numa igreja que eles têm um manual tal, eles têm um livro tal, eles têm... Ali não é a doutrina dos apóstolos, certo?
A doutrina dos apóstolos está registrada no Novo Testamento. E ponto final. Alguém que fundou aquela igreja, que teve um sonho, que passou por uma experiência, que isso, aquilo, outro, aquilo não deve servir como base para a nossa doutrina, porque a nossa doutrina deve ser, como a Bíblia diz, doutrina dos apóstolos. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, as marcas de uma igreja baseada em Jesus, além de seguir a doutrina dos apóstolos, tem que ser uma igreja que exerce a comunhão. Então, uma igreja que tem atividades, uma igreja que tem vida, uma igreja que é dinâmica, que une as mulheres da igreja, que une os jovens, que une os adolescentes, que une as crianças, que une os casais, que une os solteiros, que une os idosos, que une quem gosta de música, que une quem gosta de esporte. Essa é a marca de uma igreja que exerce comunhão. O partir do pão é a igreja que ceia, que celebra a morte, o sacrifício de Jesus, que foi uma das ordenanças que ele nos deixou. Fazer isso em memória de mim, todas as vezes. Ou seja, é algo contínuo. E as orações. Como é que você tem uma igreja que não segue a doutrina dos apóstolos, que não exerce comunhão, que não ceia e que não ora? Você já começa a perceber aqui, eu nem preciso pregar muito para você nessa manhã. A Bíblia é bem clara em relação ao que é igreja. Uma igreja pautada em Jesus. Porque o nome igreja nós temos vários. Até a igreja de satanista existe. Cientologia, igreja da cientologia, enfim. Nomes de igrejas existem vários, né? Versículo 43 diz mais, olha... todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, isso é algo que eu acho que nós estamos, hoje como igreja, precisando melhorar. Porque o temor do Senhor, ele está se esvaindo cada vez mais. As pessoas, elas não encaram, na última ceia eu preguei sobre isso, elas não encaram com seriedade mais os ritos estabelecidos por Deus, como um batismo, né? Muita gente na igreja sem se batizar, não se preocupa em se batizar, não faz a menor diferença estar batizado ou não. Muita gente não se preocupa em participar da Santa Ceia, ou por preguiça de vir, ou porque não quer se arrumar com a pessoa que está com problema. Muita gente não participa dos dízimos e das ofertas. Então, o temor é algo que nós vivemos hoje, uma falta muito grande. E isso resulta na próxima etapa, da parte B do versículo 3, que é maravilhas e sinais. Se nós temos pessoas que vivem baseadas no racionalismo, no humanismo, e tratam a coisa religiosa como indiferença, como é que vai haver maravilhas e sinais no meio dessas pessoas? Elas estão atrás de conteúdo. Aí vai acabar agora, daqui 5 minutos, vou levantar, vou entrar no meu carro e vou embora. Domingo que vem, volto de novo. Então, é algo que nós precisamos mudar e melhorar em nós. 44, todos os que criam mantinham-se unidos, olha a comunhão de novo, e tinham tudo em comum. Outra marca. Uma igreja que compartilha, uma igreja que percebe a necessidade das pessoas. Eu falei isso agora há pouco ali no curso para os casais. Vocês que estão aí ouvindo nós pregarmos, vocês têm acesso a pessoas que nós não temos. Vocês têm intimidade e proximidade com pessoas, com ovelhas que nós não temos.
E como é que nós sabemos das necessidades das pessoas? Geralmente, foi o que eu disse lá, geralmente, um casal, alguém chega para a gente e fala: pastor, a família X está passando por problema financeiro. A família Y acabou isso, acabou aquilo. Ciclano está desempregada, pastor. Beltrano vai ser despejado. E aí, como igreja, nós fazemos isso, né? Nós compartilhamos, nós tomamos o peso, a dificuldade do outro e ajudamos o outro. Então, essa é outra marca de uma igreja estabelecida em Cristo. Prepare, por favor, aí, John, uma música para orarmos já já. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E aí esse versículo 45, ele tem que ser interpretado com muito cuidado, usando a hermenêutica bíblica, que nos ensina que é necessário entender o contexto do texto, tá? Nós temos um momento onde mais de 3.000 homens se convertem. Há, com certeza ali, pessoas não judias, então existiam pessoas que se convertiam ao evangelho como prostitutas, como publicanos, pessoas de outra religião que passaram a aceitar Jesus e formaram a primeira igreja, a igreja primitiva. E haviam aqueles irmãos que tinham condições financeiras. Então, foi necessário haver esse ajuste social ali para que houvesse uma distribuição como igreja, para que todos tivessem acesso à comida, cuidado, a uma casa. Hoje, em 2021, em um contexto capitalista no qual nós vivemos, isso é possível ser aplicado? Não, queridos. Não é para nós sairmos daqui, cada um pegar as suas lojas, seus prédios, seus apartamentos, suas casas, seu carro e vender para começar a dividir uns com os outros. E por que eu estou avisando isso? Eu já vi discurso ideológico voltado para a política usando esse texto. Isso é ridículo, isso é desumano e é cruel. Mas qual é o princípio por trás desse versículo? É esse princípio da ajuda, do cuidado, de estarmos ligados uns com os outros, de levantarmos os que estão caídos e de ajudarmos aqueles que precisam de ajuda. 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Então, olha, essa igreja ia ao templo, como nós estamos aqui, partiam o pão em suas casas, então uma família chamava a outra para ir para a sua casa, ter relacionamento. Juntos, participavam das refeições. Olha só que coisa maravilhosa. O que é comer, irmãos? Comer é você compartilhar da sua intimidade. Quando você chama alguém na sua casa para um jantar, para um almoço, para um churrasco, para um lanche, para um café, você quer desenvolver aquele relacionamento. E essa é uma marca de uma igreja. Então, você que é cristão, você que se considera servo de Jesus, você tem que ser hospitaleiro. Você tem que ser uma pessoa que recebe. Você tem que ser uma pessoa que se relaciona. Ok? Com alegria e sinceridade de coração. Ou seja, sem falsidade. Né? E para encerrar, versículo 47, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. A sociedade olha e fala: poxa, aquela igreja ali, olha, essa cesta aqui, ó, aquela igreja que nos ajuda. Essa roupa aqui das minhas crianças, esse material escolar aqui, ó, aquela igreja ali que ajuda. Ah, essa lembrancinha aqui, pastor, olha, na minha estante, foi um encontro de casais que eu fui. Ah, pastor, olha aqui, esse quadro que minha filha pintou, lá no Ministério Infantil, mandei enquadrar. Então, a sociedade é impactada com a igreja. Essa é uma marca de uma igreja estabelecida em Cristo.
E encerrando ele diz: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Então, de tudo isso aqui, eu acredito que nós fazemos a maior parte, eu e você. Mas precisamos melhorar também em relação a essa questão de reunir nas casas, né? Tá certo que estamos em um período de encerramento pandêmico, que vez ou outra essa onda sobe e desce, né, das contaminações. Mas nós temos que desenvolver novamente essa marca de se reunir nas casas, chamar um para ir para a casa dos outros e começarmos de novo trabalho de grupos pequenos, né? Começar uma célula, uma reunião de oração na nossa casa, né? Porque como é que a gente vai conseguir crescer como a igreja primitiva crescia? Dessa forma, né? Eventos grandes evangelísticos funcionam? Funcionam, né? Ele atrai pessoas, mas funciona muito mais com pessoas de qualidade, crentes de qualidade, mudança genuína. Alguém que você convida na sua casa, né? Participa ali de uma reunião de oração, que está ali o tempo todo pedindo oração, ajuda, e aí aquela pessoa sente a necessidade de se converter e vem para a igreja. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos colocar uma canção, eu quero orar encerrando com você. Quero te dar esses minutos finais para você poder refletir sobre essa mensagem. Esses são os critérios que Jesus estabeleceu e Pedro pregou para aquela multidão ali, né? Será que você está muito distante? Feche os olhos, curve a cabeça. Será que você está muito distante dessa realidade? Ou não? Você acha que você tem cumprido muito bem? Você acha que existe algo que pode ser melhorado, que você pode mudar? Qual é a sua percepção em relação à sua situação como membro desse corpo? Porque você é uma pequena célula de um corpo inteiro que é Jesus. Ele é o cabeça, mas ele precisa de você para fazer o corpo andar. Será que você tem feito a sua parte de fazer o coração bater, a perna caminhar? Será que você tem feito a sua parte de fazer o braço estender e a mão de pegar? Será que você tem feito a sua parte de pele, que é cobrir? Você tem coberto? Ou pelo contrário, você tem exposto a igreja? Você tem feito o contrário disso, você tem machucado o corpo de Jesus. Você tem envergonhado o corpo de Cristo aí fora. Você tem feito o contrário do que nós lemos aqui. As pessoas olham para você e falam: isso é igreja? Eu não quero fazer parte disso. Porque isso aí eu já faço. Nessa manhã eu quero que você pense, ore. Senhor, por favor, Pai, tenha misericórdia de mim. Fala isso, Senhor, tenha misericórdia da minha condição. Oh Deus, eu sei que sou falho, sou falha. Eu sei que eu preciso da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Eu sei. Mas essa manhã eu entendi que essas marcas são marcas de uma igreja pautada em Senhor. E eu, Senhor, me considero igreja. Eu sou teu filho amado. Eu sou tua filha. Nessa manhã eu cantei que o Senhor me ama. E eu sei que o Senhor me ama porque eu sou teu filho, eu sou tua filha. Me ajuda a cumprir essa palavra. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a atingir esse status que o Senhor espera de mim como igreja do Senhor. Em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer a sua graça sobre ti e que sobre ti Ele imponha o seu rosto e que Ele te dê a sua santa e amada paz. A paz do Senhor nessa manhã. Amém? Em nome de Jesus. Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Tenha uma semana abençoadíssima, tá bom? Nos vemos na oração da tarde às 15 horas no Instagram e no culto das 18 horas. Deus abençoe você pela internet também. Nos vemos no Instagram às 15 horas e aqui presencialmente ou no YouTube no culto das 18.